Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de entrevistas e bate-papos com cientistas na engenharia ambiental com apoio da Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje, o nosso bate-papo é com uma profissional que vem rompendo barreiras linguísticas e geográficas. A entrevista, dessa vez, é da Flávia, da Greengliss, engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal de Lavras, não é isso, Flávia? Isso. É professora de inglês desde 2017, com experiências acadêmicas na Austrália, certificados pela University of Technology, e a trajetória dela é internacional. Então, já que passou por 4 países e 4 continentes, ela desenvolveu um método inovador que une o ensino de idiomas e a carreira internacional. Flávia já treinou mais de 600 profissionais da área técnica, ajudando a abrir caminhos no mercado global, por meio de domínio do inglês, especialmente o inglês para negócios e para engenharia. Vamos pensar muito bem aí, gente. Sua missão é clara e é eliminar a barreira do idioma e dar voz a talentos brasileiros no mundo todo. E quem comanda esse bate-papo é a professora Camila Teixeira, que faz uma mediação afiada, leve e cheia de boas perguntas. Já sabe, dá o play, pega seu café e vem com a gente conversar, que vai te inspirar a dar o próximo passo na sua carreira com inglês e propósito. Flávia, muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite e espero poder contribuir aí com vocês no dia de hoje. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Perfeito. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, já começou num dia ótimo, né, Flávia? Começamos já comemorando. Flávia, Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada. Nós estamos aqui com a professora, essa professora é maravilhosa, Flávia, ela tem rompendo também o mundo geográfico, ela tem viajado bastante, ela participa de muitas reuniões internacionais também agora, com o desenvolvimento de pesquisa, e eu chamei ela porque realmente ela tem um viés acadêmico e profissional muito excelente na língua estrangeira. Professora, você pode ficar à vontade para poder mediar com a Flávia. Tá bom, Flávia, bem-vinda aí ao bate-papo, né? Primeiro, obrigada, Caio, pelo convite para a mediação. A gente fica muito feliz, né, de poder mostrar para os alunos, é uma coisa que a gente sempre fala com eles, a questão do inglês, né? Eu mesmo preciso desse inglês, depois eu vou até trocar uma ideia com você, tá, Flávia? Para eu poder, na verdade, eu preciso, eu falo que eu entendo, leio, escrevo, mas na hora de falar, o trem... se eu ganhasse R$1 a cada vez que eu ouvisse isso. E assim, eu dou palestra e tal, mas daquele jeito, né? Não é como diz o outro, self-inhalation. Então, eu depois vou conversar com você para poder fazer o seu... ser uma das pessoas para você desenvolver a metodologia, né? Para poder participar com você da sua metodologia, né? Aí eu queria ver depois, provavelmente você vai falar hoje durante a sua exposição como que é o método, tal. Não sei se é isso, né? A proposta, mas eu fiquei bem interessada. E é muito legal a gente ter uma conversa dessa, porque os meninos começam a perceber o quanto é importante para eles saber se comunicar em outra língua, né? Principalmente o inglês, que é o nosso idioma universal. Em qualquer parte do mundo que você vá, pelo menos alguma pessoa fala inglês, né? Então, vai ser muito legal. Estou bem curiosa assim, para ver a sua exposição e a gente trocar ideia e falar sobre isso. Eu estava lendo um chamado no Instagram que né, aparece para a gente, tinha um cara falando assim, jovens, invistam no inglês. Acabei de perder mais um programador para o mundo. Né? O cara está recebendo em euro ou em dólar e trabalhando de casa. Né? Então, formar em tecnologia e aprimorar o inglês também são 2 passos muito importantes no mundo de hoje, né? Que é globalizado e a gente pode ter outras oportunidades, né? Depois da pandemia, eu falo que a pandemia, pelo menos, trouxe alguma coisa boa, que foi
essa questão do remoto, né? E as pessoas poderem trabalhar de longe e ter a mesma qualidade, né, do serviço. Então, eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Obrigada aí pela sua disponibilidade, pelo conhecimento, né, por trazer para a gente esse conhecimento. E aí, então, eu vou pedir para você, eu acho que você vai fazer uma apresentação, né, Flávia? Então, fica à vontade. Depois da apresentação do Caio, já está bastante... me sinto contemplada. Mas, bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, pessoal. Eu fico muito feliz de poder estar aqui passando essa mensagem para vocês, porque o inglês mudou minha vida, mudou a vida de muitos alunos, e poder contribuir um pouquinho para o futuro profissional de vocês com essa mensagem para mim, assim, é uma missão que eu tenho aqui e eu me sinto muito honrada. Então, obrigada pelo convite. O Caio já contemplou, né? Sou engenheira formada pela Universidade Federal de Lavras. Eu fiz parte da minha graduação na Austrália e também... Peraí, gente. E depois da graduação, como a gente acabou focando mais na parte do inglês, a minha carreira direcionou para a educação, eu fiz também uma pós-graduação em metodologia do ensino da língua inglesa. Então, eu tenho bastante história para contar aqui para vocês, das coisas que eu fiz, como que a gente chegou nesse método. Então, eu vou deixar vocês, qual que é a curiosidade de vocês. Porque senão eu vou falar aqui, ó, até meio-dia, vocês vão perder a aula. Perfeito, Flávia, perfeito. É isso que a professora comentou com você é extremamente importante, porque eu iniciei meu inglês jovem, com 14 anos, até os meus 18 anos, porém, na época eu entrei na aviação, e eu entrei na aviação já falando no inglês, achando que, na verdade, sabia inglês, até uma vez eu fazer um atendimento internacional e o piloto me perguntou, how about you? E eu comecei a falar sobre minha vida pessoal. E depois que eu recebi aquele choque de interferência, onde a gente só aprende o how are you, em vez de aprender o how about you, how is everything, how do you do, que aí significa praticamente a mesma coisa, isso era só responder tudo bem e tal. Mas essa barreira onde algumas escolas colocam, só da gente aprender o mínimo, eu acho que isso dificulta bastante. E lendo o seu método, lendo a sua história, a gente consegue perceber que a gente, focando por um lado onde a gente trabalha, onde a gente estuda, a gente tende a aprender muito mais, né? Com certeza. Ô, Caio, vou te falar uma coisa. 600 profissionais, né, atendidos aí na área ambiental, mas antes de focar na área ambiental, eu já vinha ajudando outros, porque eu sou professora, na verdade, desde 2009, é algo que eu venho fazendo em paralelo, né, eu ensinava biologia, química, em 2017 eu foquei no inglês, que foi quando eu tive uma base ali sólida voltando da Austrália. E desde essa época, eu reparo uma coisa em comum em todos os profissionais, todos os alunos, sejam alunos de graduação, sejam profissionais do nível C-level, né, já são ali diretores de empresas, eu reparo uma característica em comum em todos, e é o principal problema do porquê que o inglês ele costuma ser tão macabro, assim, né, na vida de tanta gente. Todo mundo trata o inglês como uma simples matéria de escola. É um conteúdo que, inclusive, tem até nota, né? Você faz prova de inglês e tudo bem, tá certo, tem que ter ali, é uma disciplina, realmente. O problema é quando a gente trata ela apenas como isso. E aí, quando você fecha o caderno ou fecha a tampa do computador, você não vive isso. E é só a gente pensar, por que a gente fala a língua que a gente fala hoje? Isso é um mero acidente geográfico. Se a gente tivesse nascido na Rússia, estaríamos aqui agora conversando em russo, naturalmente, sem esforço. Então, se é um acidente geográfico e eu preciso estar cercada de uma comunicação, né, eu preciso estar cercada de estímulos que me fazem comunicar, é isso que eu tenho que transformar né, eu tenho que transformar o meu ambiente nesse ambiente imersivo para que tudo faça sentido, porque o estudo ele é muito importante.
mas vamos falar aí que ele é 10, 20% do tanto que você realmente vai aprender, né? Do tanto que você realmente vai conseguir, na verdade, performar. Porque se você é uma pessoa que estuda muito, mas você não vive isso fora da sala de aula em nenhum momento, dificilmente você vai conseguir, né, performar. Por outro lado, se você é uma pessoa que não estuda, mas até tem muito contato, joga videogame, ou vê muito filme, sabe? Aquelas que vem desde a infância já desenvolvendo esse contato, você acaba falando mais do que uma pessoa que estuda. Não estou tirando a importância do estudo, só estou mostrando como que o foco tem que ser na convivência, tem que ser na imersão. E muitas vezes eu pergunto para alunos assim, né? Como é que tá? Ah, estou sem tempo para estudar. Gente, a gente não tem tempo, a gente não tem que associar o tempo só para sentar e estudar, ainda mais na vida corrida. Vocês aí com 200 mil provas, tendo que acabar semestre, depois vocês vão ver na hora que vocês formarem, piora um pouquinho, né? Só piora. Só piora, né, Camila? Nossa Senhora, que aí vem outras responsabilidades. Então, assim, é daqui para baixo, é ladeira abaixo. Então, nunca vai ter um momento que você vai ter tempo, que você vai estar tranquilo, que você vai estar com cabeça boa. É trocar o pneu do carro com o carro andando, porque você não tem que ter tempo para estudar. Você hoje não tem tempo para tomar banho, e toma mesmo assim. Você não tem tempo para almoçar, e almoça mesmo assim. Então, se você começar a incluir a convivência com o inglês no seu ambiente, isso vai acontecer de uma forma mais natural. Então, eu tenho até a gente usa muito aqui esses estímulos de alguns nomes das técnicas, né, que a gente dá aqui. Técnica 360, usar o seu tempo morto, que são justamente técnicas que eu vou falando aqui com os alunos para a gente conseguir colocar o inglês no dia a dia. Porque não adianta, não é sobre sentar e estudar 1 hora. É sobre, a cada momento do dia, de manhã, de tarde, de noite, você ter um contato. Aí você escuta um podcast, você vê uma notícia, você conversa com alguém, vê uma postagem, então você sempre está naquele contato, porque tudo começa no input. O que é um input? É uma entrada de informação. Inclusive, já está emendando aqui, explicando um pouco sobre o método Green Inglês hoje, ele não foi inventado, ele foi um compilado de técnicas e abordagens que funcionam. Então, se vocês vão ouvir falar desse ciclo, né, do input, processing, output e feedback, não fui eu que inventei isso, mas a gente trouxe isso para o conteúdo técnico, porque é isso que funciona. Você começa com a informação. Pensa quando vocês eram criança, bebê. Qual que era o primeiro estímulo que vocês tiveram? Qual foi o primeiro estímulo que vocês tiveram para aprender inglês? Sons, imagens. Né? Sua mãe ficou ali falando com você até você repetir mamãe. Então, você aprendeu a ouvir. Você aprendeu a descobrir o mundo através do ouvido. Então, essa tem que ser a primeira coisa que a gente faz. Quer melhorar o inglês? Começa pelo ouvido. Porque o seu cérebro já aprendeu que é assim que você aprende uma língua. E a gente faz o quê? Senta, pega apostila e livro. Começa pela leitura. Não, leitura é outro passo. Porque se você não tiver um bom ouvido, você não vai passar dali. Por isso que a gente trava, entende muito, mas trava para falar. Porque o listening é o seu teto. O máximo que você sabe de inglês é o que você entende. E não, gente, a gente não entende tudo. A gente pode até achar que entende tudo, pelo campo semântico, pelo contexto, mas o inglês ele vai além dos filmes americanos, né? Então, daqui a pouco, ainda mais se vocês, né, forem na COP, daqui a pouco vocês vão ter aí participação em projetos globais, isso está cada vez mais inserido na nossa realidade, não é nem algo que vocês vão precisar sair correndo atrás. Claro que oportunidades a gente corre atrás, mas eu falo assim, até se vocês ficarem no Brasil, aqui numa empresa, fazendo um projeto, vai cair uma demanda em inglês no seu colo, porque, igual a Camila falou, já acabou a fronteira. A pandemia, ela trouxe isso de um jeito assim, foi uma aceleração absurda. Algo que a gente imaginava acontecer em 20 anos, aconteceu em 1. Então, não tem mais fronteira. Depois eu posso contar para vocês também até como é que a Green Inglês surgiu, exatamente num cenário pandêmico. Eu estava lá em Portugal, mas para a gente fechar esse raciocínio, vocês precisam entender que a linguagem global ela é composta por um indiano, um chinês e um francês falando na mesma sala, então a gente não vai conseguir entender tudo, a menos que a gente tenha um listening muito apurado. Beleza, comecei pelo ouvido. Qual foi o seu segundo passo? Depois que você começou a ouvir muito, aí, claro, você também foi desenvolvendo o seu cognitivo, até que um dia você falou.
Ainda que você não tivesse consciência 100% do que você estava falando, você estava fazendo sons. Então, às vezes, a gente esquece disso, né? Às vezes não, a gente sempre esquece disso, e a gente tem que falar mesmo quando a gente não sabe o que a gente está falando. Isso é muito doido. Porque como assim eu vou falar? Aí vem a síndrome do adulto medroso. Ah, mas e se eu errar na frente de todo mundo? Erra. Em inglês é errar o quanto antes, para você aprender o quanto antes. É igual andar de bicicleta. Você não vai conseguir aprender olhando, vendo um vídeo de como anda de bicicleta. Você tem que ir lá e praticar. Até porque existem 10 fonemas a mais na língua inglesa que a gente não tem no português. Então, essa dificuldade é natural. Qualquer pessoa nativa no português vai ter dificuldade, porque a gente nunca aprendeu a fazer esse som. Eu já morei no Egito também, e aprendi bem pouquinho de árabe, mas bem pouquinho. Eu era totalmente analfabeta, mas um pouquinho ali, por conta da convivência no trabalho também, conseguia arranhar. E eu não conseguia fazer os sons. Eles têm um R que a minha amiga lá, que trabalhava comigo, tentava me explicar, vem do peito. E eu tô assim, mas como assim um R que sai do peito? R para mim é rau. E a gente não sabe fazer esse som. E eu nem vou tentar reproduzir ele aqui, porque não vai sair. E ela nasceu, né, treinando isso. Então, a gente vai se deparar com essas dificuldades que são naturais de quem não fala a língua. Eu tenho sotaque. Se você me ouvir falando, você não vai me confundir com uma nativa. E nem é esse o ponto. O ponto é a gente comunicar, né, com o seu sotaque, mas você precisa ter essa mecânica. Isso aí é o mais essencial. Você vai começar a falar, ainda que você não entenda o que você está falando. Tem até uma técnica para isso que chama shadowing, que é basicamente você pegar conteúdos e reproduzir o que você está ouvindo. Aí tem várias técnicas para a gente fazer isso, com legenda, sem legenda, enfim. Mas aí a gente pula para o nosso segundo passo, desculpa, né? Para o nosso terceiro passo, a nossa terceira habilidade. Eu escuto muito, começa a reproduzir o som. Qual que foi seu próximo... qual foi o que aconteceu nessa sequência do seu aprendizado? Você começou a ler. Então, você aprendeu que B-A vira Bá. Então, você aprendeu o som de letras juntas muito depois de já conhecer os sons delas sem associar um símbolo. Então, o seu cérebro ele passa por esse processo. Porque se vocês pegarem um texto em inglês agora, vocês vão entender o conteúdo, porque 60% do vocabulário vem da mesma raiz do latim, então a gente tem palavras muito parecidas, inclusive palavras iguais, tipo banana e banana. Então, vocês vão entender. O problema é falar. Agora, se você começa aprendendo pelo texto, ou começa com as legendas ativas, você vicia no quê? Daquilo que é mais confortável para você, que é uma palavra que você conhece. Então, a gente tem que começar pelo ouvido, tem que... vi um Flávio Araújo aqui, meu xará. Eu chamo Flávio Araújo, gente. Vi um Flávio Araújo aqui, que legal. Flávio Araújo, França, mas enfim. Então, você... Deixa eu recuperar aqui, que me chamou a atenção. Bom, você começa pelo ouvido, você vai pelo seu speaking, depois que você aprende a ler. E o seu cérebro sabe que associar o que você escuta com o símbolo é algo que vem depois. Então, você precisa começar pelo ouvido, reproduzir sons, depois você vai aprender a ler. Depois não é que você vai aprender a ler, você já sabe ler, mas depois você vai treinar mais a sua leitura, porque ler é cansativo. A gente consegue ler, leitura é sempre a habilidade mais tranquila, até você se deparar com um relatório técnico de 236 páginas cheio de termo técnico. Aí você fala assim, meu Deus, parece que eu estou andando descalço numa brita. Exatamente. Aí você tem que ir criando essa resistência para criar sola no pé, né? Deixar o casco grosso para conseguir passar. Isso é resistência de leitura. Por fim, a gente aprende a escrever. Não é que necessariamente vem um passo só depois do outro, mas é uma sequência lógica para você conseguir sair do básico, porque a maioria das pessoas que eu atendo aqui também, elas vêm com 10 anos de cursinho, mas elas estão no nível básico. Então, não é o certificado, não é as provas, não são as notas, é o que a pessoa consegue fazer. Então, tem muito profissional que não conseguiu sair do básico simplesmente porque não testou esse cenário de exposição, esse cenário de comunicação, né? E aí a escrita, ela faz parte desse ciclo, porque é através da escrita que você organiza pensamentos. Então, você já tem vocabulário, você já tem as ideias, como que eu vou escrever isso de uma forma lógica? Então, quando você começa a treinar isso, você também está trazendo o mesmo modus operandi de raciocínio para a sua fala. Então, quem escreve muito, quem escreve bem, geralmente é porque lê muito, e quem escreve bem, geralmente,
fala bem também. Então, a gente tem esse mecanismo de feedback né, em português, que vai se retroalimentando para que você consiga se comunicar. Então, isso é fruto de um ambiente imersivo. Isso tudo que eu estou falando para vocês não são passos assim, meu Deus, impossíveis. Não, é só a forma natural de aprender, que o seu cérebro já gravou quando ele aprendeu português. Agora você vai aplicar algo que ele já sabe fazer em inglês. Não é muito mais fácil fazer algo que a gente já fez um dia? Que a gente já sabe como fazer? Você já tem ali um caminho? Então, é mais ou menos por aí. Não é milagre, é método. Flávia, muito legal assim, você falar isso, né? Algumas coisas que você falou é bem interessante quando a gente junta várias culturas diferentes falando inglês, realmente é um pandemônio, como diz o outro, né? O que eu tenho percebido, não sei se isso é uma verdade ou não, e aí eu queria te perguntar isso, né? Muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas que talvez nem falem tão bem inglês, mas parece que falam bem, são aquelas que têm como se fosse uma entonação, igual a gente tem quando a gente fala português. Cada um tem uma entonação, a gente vai falando e vai tendo uma entonação. Que eu tenho percebido muito, assim, pela minha experiência com essa questão internacional de estar esse projeto que a gente faz parte, são 12 países da Europa. E só o Reino Unido que o inglês é o oficial, a língua oficial, né? Então tem pessoal da Polônia, tem pessoal da Suíça, Suécia, espanhol, então tem mais português de Portugal. Então tem hora que eu falo, gente, não tô alemão. É um demônio mesmo. Aí eu falo, gente, será que eu não estou conseguindo entender nada? Mas parece que ele fala tão bem, mas eu não estou entendendo o que ele está falando. Mas parece que a pessoa está falando fluentemente, né? Então, eu queria te perguntar, eu não entendo disso, não sei disso, é porque parece que a pessoa fala num tom que tem essa entonação que faz com que a pessoa pareça que o inglês dela é um inglês perfeito, né? Tem isso mesmo, Flávia, ou é uma impressão? Eu acho que, na verdade, tem 2 pontos dessa pergunta, tá? O primeiro é realmente a postura, porque confiança tem cheiro, né? Então, é aquele fake until you make it. Mesmo que você não se sinta confiante, mesmo que você tenha medo, você vai se empoderar ali naquele momento, porque é assim que a gente ganha confiança. Não é estando pronto, é fazendo acontecer. Então, com certeza, uma postura, a forma de comunicação, ir lá no vai ou racha, mesmo sabendo que você pode cometer algum erro, mas você está se destacando. Então, com certeza, eu vejo isso acontecer em vários meios. Agora, eu acho que o segundo ponto, até porque você mencionou alguns países aí, que a língua, se eu não me engano, a língua oficial é o alemão. Polônia, Suíça, Alemanha, quer dizer, Polônia, enfim. Polônia é o polonês. Que é polonês, mas... tudo. Mas são línguas que têm o mesmo ritmo do inglês, porque o português e o inglês, apesar da gente ter a mesma origem latina, né, o inglês ele veio do anglo-saxão, que é um ritmo marcado pelas sílabas tônicas, para não ficar muito técnico. O que quer dizer isso, né? O brasileiro aqui, nós brasileiros, o espanhol, o italiano, o francês, a gente fala de uma forma mais cantada. Então, a gente tem um ritmo ali onde todas as palavras têm a mesma entonação. Olha aqui como que eu estou falando. Eu estou falando aqui bem harmônico, né? Eu vou navegando pelas palavras. Mas quando a gente passa para o inglês, parece que a gente está falando desse jeito. Parece que eu estou dando bateladinhas. Isso chama ritmo. Ritmo é uma das coisas mais importantes, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, inclusive, aqui na AgroInglês, porque o pessoal foca muito em pronúncia, óbvio, pronúncia é extremamente importante, mas não adianta você ter uma pronúncia maravilhosa se isso não encaixar no ritmo. Então, latim, alemão, o Dutch, que é o... Gente, Dutch em português, lá da Holanda, holandês, alemão, japonês, russo, são línguas que já têm o ritmo. Então, para essas pessoas aprenderem a falar inglês, né, é só questão de aprender vocabulário, porque elas já sabem fazer esse ritmo. Então, por isso que parece que você está falando melhor, porque naturalmente é o ritmo que você fala a sua língua. Eu lembro que uma vez eu estava lá na Austrália, na sala de aula, estava eu e uma amiga minha brasileira, e a sala tinha gente do mundo todo, era só nós do Brasil,
E aí tinha gente do Sri Lanka, da Índia, da Arábia Saudita, da China, um monte de chinês, e a gente conversando, e uma indiana começou a rir. Eu tô assim, gente, será que ela tá entendendo? A gente falando português, ela começou a rir. Será que ela tá entendendo o que a gente tá falando? Aí a gente perguntou, né? Por que você tá rindo? Ela, do jeito que vocês falam, parece que vocês estão cantando. Falei, nossa, tá soando engraçado para ela, né? O jeito que a gente fala. E aí é isso, isso me marcou. E só depois que eu fui entender que isso era uma questão de ritmo, né? Não tanto de ênfase, mas de ritmo. Ah, interessante. Isso é muito legal, né, Flávia? A gente Não, pensar que... perfeito. Pode falar, Carla. Não, mas é isso mesmo, professora e Flávia. É uma questão bastante interessante aí, que eu, por exemplo, quando eu recebia estrangeiro, mas que não era, por exemplo, o nativo, eu ficava muito feliz. Ficava muito feliz. Primeiro, eu ficava feliz porque eu sei que era o inglês mais leve, era um inglês menos pesado, menos carregado. Agora, quando vinha um nativo, eu já falava assim: ah, não, nativo é carregado demais. Então, eu tentava, no mínimo, ficar o máximo possível parado e tentar pegar o jeito que ele está falando, para onde ele está apontando e qual que é a entonação dele. Então, Uhum. essa entonação é extremamente importante, né, Flávio? Com certeza. A gente tem essa sensação mesmo do não nativo ser mais fácil, mas na verdade é porque eles estão enfrentando a mesma dificuldade que a gente, né? Eles têm um vocabulário mais simples, eles não pensam muito na estrutura, eles falam mais devagar, eles usam expressões mais neutras, eles focam na comunicação e não na perfeição. Então, de vez em quando, eu pego aqui, toda semana, a gente manda para os alunos um roteiro de atividades para serem feitas todos os dias. Cada dia você faz uma dentro de um tema da área ambiental. E um dos critérios que eu uso para poder montar esse roteiro, né, a curadoria que eu faço dos conteúdos, é selecionar diferentes sotaques. Então, eu pego, por exemplo, um chinês falando sobre tratamento de esgoto, do outro é um coreano falando sobre economia circular. Então, justamente, né, tem hora que os meninos ficam doidos comigo, falam, Flávia, como assim? O que é isso? Eu falo, esse é o inglês da vida real. Só que ainda assim, você vê que, por exemplo, teve um vídeo uma vez que era sobre resíduos, sobre como que eles estavam fazendo a ciclagem de resíduos dentro da empresa. E o rapaz, né, o profissional, ele precisava explicar, era um processo relativamente simples, e ele não conseguia falar ali de uma forma muito técnica. Você via que ele estava assim, that's all right. Não dava para entender exatamente. Ele estava muito nervoso, mas ele estava lá explicando, porque é uma dificuldade natural, né, de que não é nativo. Então, ele vai acessar um vocabulário mais simples, com certeza, né? Verdade, E isso, verdade. gente, mostra que você não precisa só mais uma prova, né? Pessoas que estão na linha de frente, que estão ali ocupando cadeiras que a gente, né, sonha em sentar na nossa carreira, profissionais que estão fazendo projetos globais, eles não estão querendo soar perfeitos, eles estão querendo se comunicar. Você precisa ser compreensível e não perfeito, tá? Se você ficar esperando perfeição ou ficar com medo de ficar errando, você não vai sair do lugar, porque eu ouso dizer hoje que inglês está entre os top 3 habilidades que você precisa para o mercado. Porque a sua comunicação... Eu tenho uma história aqui, deixa eu contar isso aqui rapidinho. Eu até fiz um vídeo sobre isso esses dias. Eu tenho um aluno que ele me procurou já tem um tempo, e ele tinha quase 10 anos de carreira. E um cara muito bem assim posicionado, um profissional bem relacionado, tinha uma rede legal ali no LinkedIn, no trabalho, já tinha muita experiência, mas chegou num ponto que ele falou assim, qual é o meu próximo passo? Aí ele começou a pesquisar e viu que dava para ele sair do Brasil e ele queria sair, né? Então ele falou assim, vamos tentar a carreira internacional. Ele tinha um inglês ali básico para intermediário e ele fez algo muito estratégico, que inclusive a gente recomenda aqui dentro quando a gente atende para essa parte de carreira, que é LinkedIn, você modelar, analisar vagas, enfim. E ele começou a modelar os perfis e percebeu o que o pessoal ali tinha em comum, né, de habilidades, de cursos, e já tinha um tempo que ele tinha feito a última pós-graduação, já devia ter mais ou menos uns
3, 4 anos, e aí ele ficou naquela, nossa, preciso fazer mais uma pós, preciso fazer porque eu tô ficando para trás, tá todo mundo fazendo. E, gente, eu sei que vocês ainda estão na graduação, mas já avisando vocês, para vocês, não, quando formarem, não irem para o mercado com essa preocupação excessiva com, tem que fazer uma pós, tem que fazer uma pós. Vocês não têm que ter certificado, vocês têm que ter conhecimento. Ficar fazendo pós uma atrás da outra, vocês vão gastar uma grana horrorosa e não necessariamente isso vai ser a demanda de um mercado. Vocês têm que entender qual que é a demanda. Hoje, demanda é o quê? Tecnologia, igual a professora Camila falou, né? Você entender um pouquinho ali de inteligência artificial, ainda que não seja a sua atuação direta, mas você tem que vir com esse combo, inglês, comunicação, e a demanda dele, ele entendeu ali o que os profissionais tinham em comum, mas não era essa a demanda da vaga que ele queria aplicar. Aí ele foi, viu que todo mundo tinha ali aquela habilidade, fez a pós-graduação naquilo, e uma pós-graduação caríssima, mais de 15 mil reais, quase 20, e ele não passava nas entrevistas. Por quê? Porque ele não tinha inglês. Como é que ele vai fazer uma entrevista que ele não consegue se comunicar, se vender? Ele até falava um pouquinho, mas para o nível de competição que é, sabe? Você tem que ter um posicionamento, você tem que ter... É outro jogo, sabe? E aí ele foi tentando, foi aprendendo inglês, e ele conseguiu passar numa vaga. E aí, quando ele passou... A empresa que ele passou dava bolsa para fazer a pós-graduação que ele tinha pagado quase 20 mil reais. Vocês acreditam? A empresa falou, não, que legal que você fez, aqui a gente dá bolsa. Você imagina, gente, porque muitas empresas fazem isso. Tem muitas empresas que pagam os seus estudos porque elas têm o interesse de te manter ali qualificado, faz parte do seu plano de desenvolvimento individual, né, que é o PDI. Então, isso é como, às vezes, pode até não pagar tudo, mas paga uma parte. Tem muitos alunos meus aqui que vêm com bolsa da empresa, porque a empresa está interessada em investir no inglês, na qualificação. Então, o que a gente tira de lição dessa história? A prioridade é o inglês, porque não adianta você ser ótimo, maravilhoso, se você não conseguir falar isso para ninguém. Se você tem resultados incríveis, que 3% do seu LinkedIn vai ver, que são as pessoas que falam apenas português. Né? Então, você tem que saber cacarejar, entre aspas. Né? Eu vi essa expressão uma vez, achei sensacional. Você tem que cacarejar seus resultados, você tem que... Essa expressão é até da Paula Boarim, depois, enfim... que eu recomendo vocês conhecerem mais sobre profissionais que falam de carreira, porque a gente na faculdade fica muito preocupado com as provas, com notas, óbvio, é uma responsabilidade de vocês, mas quem tiver visão mais para frente, quem tiver de olho em mercado, não vai ficar só preocupado com nota de Física 2 e Física 3, não. Vocês vão fazer tudo que tiver pela frente aí para vocês, inclusive isso foi algo que eu fiz, e foi uma decisão muito acertada. Eu fiz tudo o que tinha para fazer na faculdade. Eu fiz 5 anos de iniciação científica, participei de empresa júnior, de voluntariado, fazia até os programas de voluntariado extensivo, que era mais social. Então, assim, tudo que tiver pela frente, vocês vão aproveitar. Já estou entrando em outra parte aqui, mas, assim, que isso vai compor as qualidades, né, que vocês precisam para o mercado, e eu tenho certeza que em qualquer uma que vocês pegarem, vocês vão deparar com alguma demanda em inglês. Por quê? Porque não tem mais para onde fugir. O mercado, ele já é narrow, ele já afunilou para isso. É uma coisa bem interessante que você está falando mesmo, Flávia, que os meninos estão muito, assim, até o Caio faz uma disciplina minha, e eu falei isso nessa semana mesmo, né? Que o que a gente propõe para o aluno nas nossas disciplinas é um cardápio, né? É igual quando você vai num restaurante, você vê o cardápio e daí você se aprofunda, quando você vai comer aquilo ali, você vai escolher uma coisa para comer, né? Você não vai comer, você não come tudo que está no cardápio, porque a gente não cabe na gente, né? Mas você vai escolhendo aquelas disciplinas que você quer se aprofundar e você vai se aprimorando, né? E isso é muito importante deles saberem que o conhecimento vai ser básico quando eles saírem da faculdade. Ninguém tem um conhecimento profundo de um assunto. Você tem um conhecimento profundo, como eu, por exemplo, que trabalho com zoologia há 30 anos, eu consigo falar sobre zoologia, né? Você, com o inglês, que tem um conhecimento de inglês há alguns anos, né? Também tem a expertise para poder falar, mas você não saiu sabendo tudo, né? Isso é muito importante e a gente tem que experimentar as oportunidades, que é o que você falou.
eu falo que a gente faz um menu de degustação, né? Você vai comendo um pouquinho de cada um ali, e aí você vai escolher o seu prato predileto, né? Então, isso é muito importante. E é muito legal, assim, de ver você falar sobre essa questão que são adultos que estão se aprofundando em inglês. Então, não está tarde para os meninos começarem a poder se aprofundar e querer aprender o inglês. E não tem escapatória hoje, gente. O inglês, ele é fundamental. Eu falo de experiência própria, né? Eu fiz inglês, meu pai, ele sempre foi muito visionário, eu já estou com quase 50 anos, e meu pai, ele sempre foi uma pessoa que sempre pensou muito na nossa educação, desde que a gente era muito pequeno. Então, eu comecei a fazer inglês com 12 anos, naquela época que as pessoas não faziam inglês, né? Não era uma coisa que, igual hoje, a gente põe todos os meninos em inglês e tal, já começa meio que o menino já fazendo inglês. E aí meu pai me colocou e eu detestava, Flávio, eu detestava inglês, porque era o que você falou, era tudo estudar, tinha que ficar estudando. Fora a regra, nossa. E aí eu fiz até o intermediário e tal, não sei o quê, mas eu ainda tenho dificuldade no inglês, óbvio. Mas assim, aí quando eu entrei na faculdade, que eu vi como que eu tinha que aplicar o inglês, porque eu tinha que ler os artigos em inglês, para poder pensar na minha carreira. E hoje, assim, eu vejo tanto que é difícil para mim, igual você está falando, me comunicar com o pessoal que eu trabalho. Eu sei que, potencialmente, em português, eu tenho muito mais facilidade e consigo contribuir muito mais quando eu estou numa reunião, por exemplo, em português. E eu fico presa de não poder contribuir o tanto que eu contribuo no português no inglês. E isso é muito ruim para mim. E aí eu até falei com o Caio, com o pessoal do dia, eu falei assim, eu preciso achar uma pessoa para me desembolar isso, né? Eu achei, pelo visto, claro. Achei. Você é sua aluna, tá? Com certeza. E assim, isso eu estou falando isso, não é para poder falar que eu quero, além de falar que eu quero fazer aula com você, né? Mas assim, para falar para os meninos que você pode ter um conhecimento muito grande, saber ler. Eu publico em inglês, eu faço revisão de artigo em inglês, eu leio em inglês, eu escuto o inglês o tempo inteiro, eu consigo entender o que as pessoas estão me falando, mas na hora que eu vou falar, eu me travo. Então, vocês precisam de tirar essa trava aí já agora, porque vocês são jovens, né? Quanto mais jovem, eu acho que talvez a cabeça está melhor também para poder fazer esse destravamento aí. Então, é muito legal te ver falando dessa importância e dessas experiências que você teve aí com os mais de 600 alunos aí que você já atendeu, né? E aí, me conta um pouquinho, assim, essas demandas do mercado, né, que você está falando de empresa e tudo mais, mesmo as empresas brasileiras, você trabalhando no Brasil, tem essa demanda, né, Flávia? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas estão falando que o cara, ele queria ir para fora, por isso que ele fez o inglês. Não é, né? É aqui. Você que está no mercado corporativo e tudo mais. Exatamente. Vou contar para você. Gente, tem tanta demanda. Eu reviso currículos em inglês para empresas brasileiras. Elas estão pedindo currículos em inglês, não é só para o internacional. O internacional, na verdade, ele é uma consequência, não é lógica, mas assim, é uma consequência natural de você ser um profissional que se comunica, que se envolve com um projeto, que tem um bom networking. Você tem muita chance de construir uma carreira para ganhar em dólar, ou até para fazer isso de forma remota. Mas o que acontece? O que eu tenho visto, e assim, de um ano para cá? Mudança de diretoria. Então, a diretoria agora chegou um norueguês com um grupo de canadenses, as reuniões são em inglês. Venda de empresas para grupos. Então, agora a empresa faz uma joint venture, ou enfim, e agora vocês vão ter cooperação, né, no dia a dia com o inglês. Empresas, a gente trabalha muito com consultoria também, consultorias que pegam clientes, então vocês vão entrar lá no site do IBAMA, ou vai abrir algum edital de licitação que vai ter uma obra, construção da ponte, não sei aonde. A empresa que vai estar ali financiando esse projeto é uma empresa gringa, muito provavelmente, porque o Brasil atrai esse tipo de investimento. Então, você vai ter um grupo de chineses, um grupo de russos, e você vai ter que apresentar uma proposta
para poder ser a consultoria ambiental que vai fazer o licenciamento desde da LI, da LO, da LP, da LI, da LO, e você quer ser a empresa que vai pegar esse case, porque isso é um projeto literalmente milionário. Então, você tem que ir lá apresentar. Empresas que foram privatizadas e a atração de novos clientes. Então, a demanda, ela vem, ela vai cair no colo. Hoje tem, assim, não existe empresa que não quer se posicionar no mercado global, ainda mais na situação atual da economia, do jeito que está a inflação, as empresas estão querendo dolarizar, né, não só o seu patrimônio, mas os seus serviços, porque é uma forma mais segura. Então, não tem empresa hoje que não tem essa visão de ter um cliente, de mandar alguém, de abrir uma sede, em não sei aonde. Então, assim, isso é uma questão de sobrevivência. Igual você falou, professora, conhecimento, além de conhecimento ser pouco, ainda que seu conhecimento seja muito profundo, isso não é diferencial, porque conhecimento em era de inteligência artificial, sabe, não é diferencial, não que vocês não precisam saber, mas é óbvio que precisa saber, mas eu estou falando de além, né, da gente conseguir ter essa comunicação. E uma das coisas que a gente trabalha aqui, e que eu vejo que é o que mais dá resultado e que deixa os alunos tranquilos, é a gente simplificar a comunicação. Porque a gente, ainda mais na área acadêmica, a gente desenvolve um vocabulário científico, acadêmico, profissional, e a gente quer manter a mesma loyalty, a gente quer manter a mesma fidelidade no inglês. Eu quero falar de forma acadêmica e técnica. Não, nós vamos ter que dar uns passos para trás para a gente simplificar a comunicação, para conseguir se expressar, para ganhar fluência, para ganhar ritmo, para ganhar confiança, depois a gente vai escalonando. Então, não é que tem uma hora para você começar o inglês técnico, você já pode começar agora, porque o principal de tudo é a gente simplificar a comunicação. E principalmente, pessoal, aqui daqui a uns anos, quando vocês forem trabalhar, muitos aqui provavelmente vão para empresas, para multinacional, vai trabalhar no setor de saúde, meio ambiente e segurança, vocês vão lidar com, por exemplo, uma rotina que eu tive na época que eu trabalhei em multinacional, era fazer DDS com a operação, que são diálogos diários de segurança, porque é uma conversa, né? Apesar da gente ser de meio ambiente, você está ali na segurança também. E eu ia lá e fazia. Então, quando eu ficava de frente ali para os operadores da mina, 200 pessoas para eu falar, literalmente, não dava para eu falar, pessoal, temos que nos preocupar com a economia circular e a gestão dos resíduos sólidos. Era assim, vão jogar o copo de plástico na lixeira, certa? Então, você tem que moldar a sua comunicação até em português. Imagina em inglês, né? Então, por isso que é importante vocês terem esse contato diverso com comunidades diversas, com conteúdos variados, perdendo esse medo, porque vocês vão precisar se comunicar uma hora ou outra. E só puxando um gancho, porque a cabeça vai, né? Você falou assim, ainda está em tempo de aprender. Gente, sempre tem tempo de aprender. Essa ideia de que só criança aprende, que agora já passou a época, isso é mito. Tanto é que, olha só, vocês aí devem estar na casa dos 20 e poucos anos. Vocês estão passando por cálculo 1, 2 e 3. Vocês conseguiriam aprender cálculo 1, 2 e 3 há 10 anos atrás? Óbvio que não. Vocês mal estavam fazendo multiplicação, né? 10, 12 anos atrás. Então, você precisou passar primeiro pela multiplicação, pela soma, para hoje aprender o que é uma derivada, uma integral tripla. Então, o cognitivo, isso chama maturidade cognitiva. O cognitivo, ele precisa desenvolver. Então, vocês já têm um cognitivo desenvolvido. É mais fácil aprender inglês hoje do que há muito tempo atrás. Só que qual que é a diferença? Junto com a maturidade cognitiva, a gente vem carregando o quê? Os medos e os preconceitos. A diferença é que a criança não tem medo de errar. Ela fala errado, ela conjuga verbo errado e ela não está nem aí. Nós, adultos, morremos de medo. Então, o que trava a gente para aprender não é uma capacidade, é um julgamento que a gente tem. É só isso. Porque se a gente conseguir abrir mão disso e até abraçar a causa e falar, fala errado mesmo, e transformar isso em algo leve, vocês têm muito mais capacidade de aprender e muito mais rápido do que uma criança. Eu não sei se você quer abrir perguntas para o pessoal que está participando, que nós estamos quase uma hora desse papo aí. Né? E aí a Flávia tem talvez os horários dela e talvez... mas muito legal, Flávia, assim, esse papo aí e essa experiência sua aí, né, de todo esse tempo, essa bagagem que você tem aí, né, de
de ensinar o inglês e mostrar que é a importância. Acho que era isso que era o principal, assim, desse bate-papo nosso. Então, eu acho que o Caio, que é a pessoa que faz tudo aí, você quer abrir para o pessoal da Podemos sim, professor. plateia aí? A gente pode abrir para os ouvintes. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, podem levantar a mão ou podem escrever mesmo aqui no chat. Para dar o start aí de uma pergunta, claro, tem uma questão que eu acho importante, assim, quando a gente vai falar em português, a gente vai transmitir isso para alguém, seja qual for a ideia, a gente transmite de uma forma leve. Agora, tem aquela questão, igual a Camila falou, como transmitir aquilo que realmente você quer passar, mas em inglês, sabe? É aquela questão, bom, não tem esse determinado adjetivo em inglês que eu possa colocar de uma maneira tão macia quanto o português. Então, eu consigo perceber, por exemplo, você vai falar, por exemplo, vou dar um exemplo, um equipamento de oceanografia para medição de análises físico-químicas. Beleza, você vai usar termos técnicos nisso, Sim. mas como passar de uma maneira forma e leve, como se eu estivesse conversando também em português? Tem uma diferença drástica nisso? Intimidade com a língua e simplificar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Ontem a gente estava numa aula de conversação e uma aluna minha estava falando de uma lei que está tramitando no Congresso há 12 anos. Como que fala isso? Eu, sinceramente, eu não sei como é que fala tramitando em inglês. Porque tem isso também. A gente não é um dicionário ambulante, a gente domina o vocabulário da área, mas eu não sei falar tramitando. Agora, eu sei falar que the law was under discussion. Eles estavam discutindo. Entendeu? Perfeito. Então, em vez de eu ficar ali, tramitando, como é que fala tramitando? Meu Deus, tramitando. O que significa tramitar? Não é não definir nada? Ficar, vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás? Eles estavam discutindo a lei. The law has been under discussion for 12 years. Pronto. Perfeito. Simplifica. Se você ficar, eu até falei, se você tentar ser leal ao português, falar com a mesma carga acadêmica que você tem, você vai falhar. Você vai pensar em frase por frase e vai agarrar na palavra, porque é como se você estivesse andando e do nada viesse um quebra-mola, vai dar uma lombada. Então, você não tem que pensar na frase que você está traduzindo, você tem que pensar no todo, afasta do problema, afasta da frase, transmite a ideia, a gente trabalha exatamente isso nas nossas aulas de escrita. Pessoal, eu quero que vocês falem isso aqui, a gente fez isso ontem. Fale essa frase com as suas próprias palavras. Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Afastando da frase, não é olhando para ela e tentando mudar um termo. Não, o que você entendeu? Agora com as suas palavras. Esse é um exercício de desbloquear mesmo, é uma atividade desbloqueadora, porque tem que ser o seu vocabulário, a sua pronúncia, com o que você entendeu, para que você ganhe essa confiança. Então, agora, querer falar exatamente como você falaria no português é uma expectativa irreal, não vai acontecer. Porque a gente tem que abaixar essa expectativa também, saber que você vai ter limitação, que você vai ter sotaque, e não deixar isso te prender, porque eu vi aqui alguns comentários, gente, vocês estão com medo? Eu vou fazer uma terapia soviética aqui com vocês. Quem está com medo e vergonha de falar? A menos que seja um motivo, realmente um trauma, você sofreu um acidente, bateu a cabeça, enfim. Se for só um medo por julgamento, pensa assim, seu concorrente não está com medo. E o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais acirrado, e tá avançando quem não tem esse medo. Então, assim, tô com medo de falar. Mas o outro não tá, não. O outro que vai ganhar 3 vezes o salário que você está querendo, ele não está com medo. Ele está avançando. Até uma coisa que a professora falou, é a postura. Eles falam como se já soubessem muito. É esse cara que vai ganhar mais dinheiro, que vai ocupar mais espaço, que vai ser líder. Então, isso é postura, gente. Isso é postura. Tem muitas vezes, Caio, deixa eu só encerrar isso aqui para vocês, porque isso é uma coisa que eu queria ter entendido
quando eu estava na faculdade, porque eu fui essa aluna que preocupou com a nota, eu passei com CR 83 na engenharia, tipo assim, eu fui a CDF que isso não mudou nada para mim, a nota. Eu poderia ter passado com 60 de novo. Gente, eu não estou tirando a importância da nota, não é isso. Estou falando assim que o meu hiperfoco foi na nota. E olha que eu fiz muita coisa. Mas eu tinha que ter desenvolvido a minha comunicação melhor, porque é postura. Postura. Não teve um processo seletivo que eu cheguei até o final, e hoje eu trabalhei em multinacional, já trabalhei em empresa grande, não teve um que chegou até o final, que era a pessoa que tomava conta do espaço. E todo mundo ali falando, no mínimo, uma língua, tá? Porque era do inglês para cima. Tinha gente que chegava ali com inglês, com francês, com espanhol. Então, isso é a postura. É você entender que você precisa tomar conta do espaço. Isso não é arrogância, isso é confiança. Agora, como que a gente desenvolve confiança? É assim, eu vou ser mais confiante? Não, é sabendo que você é capaz. Então, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ter convívio. A confiança, ela vem da percepção que você consegue fazer as coisas. Como que você consegue fazer as coisas? Dedicando tempo para aquilo. Então, essa postura de tô com medo, tô com medo de errar, você vai ser um coitado para sempre e não vai sair ali de uma... Tem gente que fica 10 anos em cargo de analista júnior, por quê? Porque não tem essa postura de dominância. Então, vocês precisam treinar isso agora, porque senão é fácil treinar depois que está no mercado. Porque, igual eu e a professora falamos, só piora. E eu não estou falando isso para apavorar vocês, eu estou falando isso para vocês acordarem, porque eu vejo muito aluno de graduação nessa postura do coitado, do tô com medo, do tô atolado. Gente, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, assim, se eu puder deixar essa mensagem para vocês, corre atrás do inglês, vai se capacitar, desenvolve postura, desenvolve comunicação, estuda para as provas, mas lembra das habilidades comportamentais que vocês têm que ter para mercado. Você pode ir para a área acadêmica, você pode ir para fora do Brasil, fazer voluntariado, seja o que for. Essa postura e essa comunicação é assim, é 95% do que você precisa ali para o momento, para ser aprovado, enfim. Na verdade, eu falo que o medo te traz um comodismo, né? Eu estou com medo, então eu vou continuar nesse medo, né? E aí, se você não vai para frente, eu falo que esse projeto que a gente faz parte agora foi uma virada na minha carreira em relação a ter um patamar internacional, né? De atendimento aí, de pesquisa mesmo. Eu já tinha algumas pesquisas com outras frentes internacionais, mas nenhuma que fosse uma pesquisa que a gente conseguiu uma verba aqui no Brasil para fazer a pesquisa e tudo mais. E assim, Flávio, quando eu comecei a fazer, me chamaram para poder conversar sobre a possibilidade, porque meu orientador, né, que foi meu orientador há 300 anos atrás, e é meu amigo hoje, a gente é amigo de trabalho, né, colega de trabalho e amigo, falou, Camila, você não quer participar? Eu acho que tem tudo a ver com a sua linha de pesquisa no Brasil. Eu falei, tá. E aí eu fui indo, sabe? Assim, com o meu inglês capenga, falando com muito medo de falar, mas me fazendo entender. E aí, toda vez, Flávia, uma coisa que a gente tem que tirar isso também, eu falava assim, eu começava a uma palestra ou uma conversa, eu falava, gente, vocês me desculpem, porque eu não sou nativa em inglês. Então, se vocês não estiverem me entendendo, meu inglês não é um inglês muito bom, tal. E aí, uma pesquisadora que é polonesa me mandou um e-mail falando assim, Camila, para de falar isso toda reunião. Eu proíbo meus alunos também. Nada ninguém aqui é nativo em inglês, só o pessoal da Inglaterra, que é 10% do projeto. A gente entende tudo que você fala, do jeito que você fala, mesmo você falando coisas erradas, assim, o vocabulário de forma errada, o passado no presente, o presente no passado, a gente consegue te entender e consegue ver que as suas ideias são ideias pertinentes ao projeto. Então, pare com essa bobagem. E depois que ela me falou isso, sabe, eu falei, gente... Tira um peso das costas. Tirou um peso, mas mesmo assim eu ainda continuo com um pouco de bloqueio, assim, que eu acho que a gente pode, quando a gente se aprofunda no inglês, a gente pode contribuir mais, entendeu? Mesmo se você fale assim, eu falo, eu posso falar que eu falo, porque eu faço parte do projeto, as pessoas me entendem. Mas se eu tivesse mais confiança e falasse mais, eu teria muito mais contribuições. Eu acho que é isso que os meninos têm que pensar. Eu posso falar um pouquinho hoje, mas se eu for me aprofundando e aumentando, eu vou contribuir sempre mais, e é isso que faz a diferença numa entrevista, numa empresa,
no jeito que as te veem, pô, ela fala e ainda contribui com o que ela fala, né? Exatamente, professora. Nossa, concordo 200%. Até porque, gente, na nossa área, a gente tem essa missão também. Você pode até não ser louca, apaixonada com a área ambiental, porque eu sou suspeita para falar, porque eu amo a área ambiental, eu escolhi consciente, eu amava ir para a ET, sentir o cheiro de esgoto, eu amo. Mas a gente tem uma missão, querendo ou não, né? A gente está com muito problemas globais. A gente viu aí enchente do Rio Grande do Sul e tantas outras coisas que, infelizmente, são só o começo. Então, a gente tem uma missão de conscientização, de capacitar as pessoas, né? Então, você vai guardar o que você sabe só para você? Então, é uma forma também de melhorar a sua missão. Você tem que passar a mensagem, não importa, né? Agora, eu até falo com os meus alunos, vocês estão proibidos de falar sorry for my English, até porque sorry, gente, é um sentimento muito pesado. Você fala sorry quando alguém morre. Então, não é isso que você sente por errar umas palavras. Não, lembra do que eu falei, comunicação empoderada. Então, você já vai começar e falando, você pode até fazer em tom de brincadeira, por exemplo, vou dar o meu melhor, mas é uma brincadeira e não desculpa eu ter nascido, de eu estar aqui. Então, vocês têm que tomar posse disso aí, tá? Porque vocês são bons, eu tenho certeza, professora, 30 anos de conhecimento, poxa, eu quero aprender com você, eu tenho certeza. Então, vamos superar esse medo aí. Perfeito. O Hiller, para fechar nosso bate-papo, Flávio, a gente lê essa pergunta do Hiller e a gente vê se as considerações finais da Camila, e aí eu abro as considerações finais para você, tá joia? Tá bom, prometo que eu vou falar pouco. Não, tranquilo, a gente está muito feliz de estar tendo essa oportunidade com você, e esse listen é muito importante para a gente. Professora, obrigado pelos ensinamentos, dicas de ouro. No início do seu aprendizado em inglês, qual das habilidades foi mais desafiadora para a senhora na escuta, na fala ou leitura? Essa experiência influenciou de alguma forma de como você conduz suas aulas hoje, especialmente com temas da engenharia ambiental? Totalmente. Nossa, o meu problema maior era a escuta. Porque lembra que eu falei que o listening é o teto? E lembra que eu cheguei na Austrália, foi o primeiro país que eu morei fora. E aí eu cheguei lá, primeiro que já é tudo diferente, assim, eu entrei no banco, não tinha como é que chama? A roleta? A roleta. Não Já, tinha. Aí eu já entrei no banco, eu queria saber como que eu entrava, eu já estava dentro do banco. Eu tô assim, gente, o que está acontecendo? Aí o atendente veio, começou a falar um monte de coisa, e eu tô assim, open accounts, era o que eu queria fazer. Foi tudo que eu consegui falar. Então, é claro que a fala vem associada, porque se você não escuta, você não fala, mas entender o que realmente, aquele tanto de informação estava acontecendo do nativo, é o listening. Por isso que o listening é o mais importante. Agora, o problema é parar nele. Aí eu escuto muito, tá, mas você fala, você tem que ter uma produção. Com certeza, isso é 100% do que eu aplico no método hoje. Não só porque funciona para mim, mas porque é o que funciona com os amigos, eu acho que eu li amigo aqui, com os alunos. Então, a gente começa pelo listening e faz exatamente isso que eu expliquei para vocês. A roda é essa. Leu, ouviu, falou, leu, escreveu. Dentro dessa organização de input, processing, output, feedback. Então, eu tenho que ter entrada de informação. Então, escutando, lendo, é mais ou menos tudo ao mesmo tempo, só que com um foco diferente em cada estímulo, para que a gente consiga tornar o inglês natural. E aí, claro, como a gente trata de inglês técnico, eu tenho ali os conteúdos mais técnicos para montar apresentação, montar currículo, como é que manda e-mail, frases de reuniões, expressões do corporativo, termos técnicos de SG, sustentabilidade, meio ambiente, tratamento, mas a gente tem também aulas, e principalmente a maior parte das aulas, onde eu aplico essa sequência em conteúdos ambientais, porque você está aprendendo conteúdo técnico em inglês. É diferente de aprender inglês. Eu não estou ali decorando regra. Estou te ensinando algo aplicado para você já sair dali e direcionar, entendeu? Mas é isso. Então, Flávia, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal esse bate-papo. Passou rapidinho, né? A gente podia ficar horas aqui falando, né? Da sua experiência, da sua vivência, né? Que é uma coisa muito importante. Eu falo que essa vivência
também é uma coisa que é muito importante, você viver a língua, você ir nos países e falar, e falando, e pedindo as coisas, e vai que vai, né? Como diz o outro. Então, muito obrigada, foi muito esclarecedora. Tenho certeza que muita gente que assistiu aqui, os que vão assistir de forma depois remota, a gente vai ter um incentivo grande desses alunos aí procurarem, né, se especializarem aí e começarem o inglês o mais rápido possível. Eu já tenho uma aluna que sou eu, tá? Já vou pedir seu telefone para o Caio. E então, pessoal, a gente preparou uma condição especial também para quem vier aqui do webinar, né, do podcast. Então, você que está aqui ao vivo ou está vendo pela gravação, pode falar aqui as redes sociais? Você vai entrar no @green.glaze, é o Green Glaze, só que com um pontinho ali, né? Green.glaze. E aí, lá no link da bio, você consegue entrar no nosso WhatsApp. Então, você pode mandar mensagem falando, olha, eu vim do podcast, para a gente saber, porque a gente preparou ali uma condição especial, a gente pode pensar, de repente, no número de pessoas e montar uma turma, mas realmente para poder ajudar vocês a darem esse próximo passo. E, professora, vai ser um prazer conversar com você para entender a melhor maneira de te ajudar também e a gente bolar essas aulas, tá bom? Bom demais. Obrigada, viu, Flávia? Eu que agradeço o convite. Para o Caio e aí para vocês, para encerrar também. Depois, pessoal, se vocês quiserem me mandar mensagem falando o que vocês acharam, para eu ter um feedback também. Eu nunca tinha participado de podcast, primeira vez. Aí vou ficar muito feliz de ouvir também o que vocês acharam, qual foi o insight que vocês tiveram, porque isso também me motiva muito a continuar aí na missão com vocês. Então, se quiser mandar um direct lá no Instagram, enfim, vou ficar muito feliz de conhecer o rostinho aí de vocês também, tá bom? Obrigada demais pelo convite, gente. Agora eu vou liberar vocês. Flávia, muito obrigado pelo carinho, tá? Camila, mais uma vez, muito obrigado pela participação como mediadora, sempre impecável. Flávia, meu sentimento de gratidão, eu desejo que você tenha vários estudantes aí, para que você encaminhe um futuro mais responsável também no meio ambiente com a língua, né? Para a gente realmente ultrapassar barreiras aí geográficas, como você faz com uma maestria muito, muito simples e bem educativa. E hoje eu estou bem aberto aí para receber você também na semana acadêmica, para receber você com muito carinho aí, com futuros estudantes, porque eu vou te indicar com certeza. Então, pessoal, fica ligado, quem quiser ter essa oportunidade, entrem lá no direct, ou entra lá no Instagram, ou entrem em contato com a Flávia pelo WhatsApp, né, Flávia? Lá no link da bio tem... O link da bio tem? Isso, tem, aí você cai no WhatsApp. Perfeito. Então, pessoal, entre lá no WhatsApp, fala que você participou do podcast, vê aí uma nova oportunidade de abrir esses horizontes aí com a gente. Flávia, muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, obrigada, Flávia. Um abraço. Até mais. Abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau.